Fala, meus sócios, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a reserva de emergência. Já tivemos a primeira parte das nossas aulas, que foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, falando sobre filosofia de investimento. O que é o dinheiro, por que eu pensar em investir, já que o dinheiro é tão importante, tem um simbolismo sobre minha vida, eu vou guardar esse dinheiro com carinho, pensando ali no futuro, já que eu empenhei tanto tempo para ter acesso àquilo. E o que eu conseguir poupar e investir lá na frente vai me retornar como forma de mais tempo, mais liberdade e mais possibilidades. E além disso, dentro da filosofia, eu falei também, né, como a gente pensar de acordo com o estilo de vida que hoje eu tenho, lugares que é bacana de eu colocar ou não colocar a minha grana. Se eu tenho uma vida mais exposta a risco, naturalmente, então vou buscar menos risco. Ou se eu tenho uma vida mais controlada, mais tranquila, se eu sou mais novo, se eu sou mais velho, vou assumir mais risco, menos risco. Enfim, trouxe ali algumas questões para a gente levantar e entender como iniciar nesse mundo do investimento, pensando em curto, médio e longo prazo. E para falar no curto prazo, curtíssimo prazo até mesmo, falar sobre a reserva de emergência. E falando sobre a reserva de emergência, eu vou trazer 5 tópicos aqui para gente, que a gente vai entender mais, um pouco mais do que é isso. Afinal de contas, a gente tem que saber desde o início que imprevisto é previsto. Ou você achou que de agora até o final da sua vida, nunca mais você ia ficar doente, filhos iam ficar doentes, carro ia quebrar, a moto ia estragar, a casa ia dar problema. Não, a gente sabe que imprevisto é previsto. A gente só não sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer e nem quanto que vai acabar custando. Mas que é previsto, é previsto. Então bora se proteger com a famosa reserva de emergência ou também tendo uma reserva de oportunidade. Aí a gente vai falar em coisas que são urgentes e necessárias. Dentro desses dois parâmetros, a gente tem dois saquinhos ali diferentes de moedas, onde a gente pode recorrer para aproveitar um curtíssimo tempo e não se prejudicar ou aproveitar oportunidades para alavancar ainda mais, potencializar o nosso patrimônio. Sem mais delongas, esses 5 tópicos eu vou iniciar por erros comuns, o que é a reserva de emergência e os primeiros passos, requisitos de uma reserva de emergência, onde manter e como calcular uma reserva de emergência ideal. Sobre esses erros comuns, vou trazer 3 erros aqui que são bem populares que a gente vê por aí. O primeiro erro é relacionado a estar, na verdade, perdendo dinheiro com o passar do tempo, ao invés de minimamente preservar ou até mesmo ganhar dinheiro durante esse período onde a reserva não precisa e não é utilizada. Esse é um erro muitíssimo comum na maior parte dos brasileiros é ter o dinheiro em uma poupança. A poupança rende muito menos do que o que a gente tem de desvalorização da moeda. Então, quanto mais o tempo passa e você tem uma grana na poupança, por mais que visualmente você vê os dígitos ali aumentando, você na verdade está perdendo o poder de compra com o passar do tempo. Então, poupança, nem pensar. E banco não é lugar de investimento. Já falamos e vamos aprofundar isso durante esse nosso processo de ensino. Poupança, nem pensar. Segundo ponto, investimentos, né, ativos ali voláteis, também nem pensar. Por quê? Se eu estou pensando numa reserva, preciso reservar esse dinheiro para uma emergência, eu não sei quanto vai acabar me custando, nem o que vai acontecer, eu tenho as necessidades de minimamente preservar esses valores. Agora eu estou acumulando e colocando ali em ativos voláteis porque me falaram que não vai render, eu vou ganhar dinheiro com isso, só que eu precisei daqui 3 dias. E daqui 3 dias, quando eu estou falando de um ativo volátil, ao invés dele subir, não tem como eu dar certeza que um ativo vai subir se ele não é de renda fixa. Como eu não tenho certeza se ele vai subir, ele pode acabar caindo. Então, daqui 3 dias onde eu vou precisar ter acesso, na hora que eu chego lá, eu tenho menos grana do que eu coloquei. E menos ainda do que eu estou necessitando para acabar utilizando para uma emergência, por exemplo. Então, com isso, eu acabo me frustrando e achando que investimento é furado. Então, ativos voláteis, nem pensar. Terceiro ponto é a gente não considerar a liquidez. Vou falar mais sobre isso nos próximos tópicos, mas a liquidez e a necessidade de uma liquidez para uma reserva de emergência é justamente por, como o próprio nome diz, ela é emergencial. Então, a gente precisa de liquidez, que é um acesso rápido a esse dinheiro, o mais rápido possível, sendo redundante, mas sendo necessário essa redundância. Então, sendo essa liquidez necessária, o ideal é a gente ter essa liquidez, esse acesso ao dinheiro, ou no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Que a gente sabe que imprevisto ou oportunidade não espera.
Já que eu aprendi o que não fazer, agora eu vou entrar um pouco mais falando o que é a danada da reserva de emergência. Primeiro, que falando de investimento, a reserva de emergência é um ponto fundamental, é um ponto base para a gente começar os nossos investimentos de maneira saudável. Tá? E o que é essa maneira saudável e base de iniciar nos investimentos? É eu entender que mais cedo ou mais tarde eu sei que imprevisto acontece e vai acontecer. Eu só não sei quando vai acontecer, o que vai acontecer e nem quanto que vai custar. Mas que imprevisto vai acontecer, vai. Como vai acontecer alguma coisa, eu preciso precaver quando isso acontecer, eu tenho acesso sem precisar me endividar. Tá? Então, aí inicia a nossa necessidade de uma reserva de emergência e ela vem antes dos outros investimentos. Porque os outros investimentos, a gente vai partir cada vez mais para lugares mais voláteis, na média, tá? E lugares onde eu não tenho um acesso rápido, como eu já falei no início do vídeo, isso é uma reserva de emergência. É onde eu tenho um lugar com liquidez, é onde eu tenho um lugar com segurança e onde eu tenho um lugar com uma certa rentabilidade. Tá? Então, antes de qualquer outro investimento, é eu pensar em uma reserva de emergência. Esse é o nosso segundo tópico da noite. Terceiro tópico, já puxa o final desse segundo tópico para o terceiro tópico, que são as características de uma reserva de emergência. E além das características de uma reserva de emergência, é falar com relação à rentabilidade. Como eu já dei o spoiler lá atrás, onde poupança não é lugar de investimento, então onde que é um lugar de investimento? Sendo que eu tenha segurança, sendo que eu tenha liquidez e sendo que eu tenha uma rentabilidade razoável, já que poupança não rende nada, eu só perco dinheiro. É a gente falar numa base, no mínimo, de Tesouro Selic. É um lugar que é mais seguro do que poupança. A gente também tem acesso bem rápido, ali é D+1. Então é dia útil. Fim de semana não dá para ter acesso e feriados não dá para ter acesso. Mas em dia útil eu consigo ver, às vezes até mesmo no mesmo dia, eu não preciso esperar 24 horas. Mas no máximo, o prazo é de 24 horas do próximo dia útil, tá bom? E a rentabilidade da Selic é justamente um parâmetro onde eu sei que, pelo menos a inflação, eu estou batendo ali, se não superando até um pouquinho. Então a Selic é um lugar seguro, é um lugar de liquidez e é um lugar de rentabilidade bacana. Quarto tópico da noite é onde colocar então essa grana, já que eu preciso dessas características e já que eu estou buscando alguma alternativa onde eu tenha mais rápido e mais fácil aqui na minha mão. Primeiro, como eu comentei, é o Tesouro Selic, que já cumpre todos esses papéis. Segundo, é a gente pensar em algum CDB com liquidez imediata, liquidez diária ali, pelo menos, tá? E às vezes nos CDBs a gente consegue ter até mais acesso, mais rápido do que uma Selic. Então chega a ser convidativo? Chega. Porém, a gente tem que prestar atenção com relação à rentabilidade. CDB vai ser sempre lastreado, falado ali, como um parâmetro equivalente ali de rentabilidade com o CDI. E o CDI, ele rende abaixo da Selic, não é grande diferença. Mas é entre a gente falar em um CDB que paga 100% do CDI ou a Selic, ainda prefiro particularmente a Selic. Porém, quando tem um CDB pagando 120, 130 vezes por cento, que a gente consegue até achar, ainda mais se você vai começar a investir agora, tem muitos bancos que para ter um atrativo, trazer você para o banco, eles te oferecem uma rentabilidade nesse sentido, tá? Dá muito bem para você acabar deixando o seu dinheiro no CDB de 120, 130% do CDI com liquidez diária. Então aí a gente tem segurança, afinal de contas é garantido pelo FGC. Segundo, a gente tem liquidez imediata, diária, D+1, e a gente tem também rentabilidade, uma rentabilidade às vezes até acima da Selic. Que hoje, nesse vídeo que eu estou falando com você, a Selic está em 15% ao ano, ou seja, um pouquinho mais até do que 1% ao mês, dá 1,2 ali mais ou menos ao mês. Tá? E a gente falando de um CDB, que esteja rendendo 130% do CDI, então é um CDI e mais um tanto, mais 20, mais 30% dele. Então assim vai estar rendendo consideravelmente mais. Mas que às vezes a gente tem acesso no máximo a 3 meses, algo assim do tipo, mas que já ajuda bastante. Tá? Então reserva de emergência é pensar nesses lugares ou em um fundo DI. Porém, tem que ver com relação às taxas, a taxa zero. Tem até mesmo algum LC que consegue também estar pareado ali com um CDI um pouquinho mais rentável, às vezes até um pouco menos. Só que se eu vou ter um acesso em menos de 30 dias, pelo menos eu não pago IOF. Já na Selic, por exemplo, eu pago IOF. Então eu vou ter um corte de rentabilidade um pouco menor do que na Selic. Mas se eu for colocar realmente, não vou utilizar dentro de
30 dias, se eu precisar de grana, vou vender alguma coisa, eu vou fazer mais grana, então vai para a Selic direto, vai para algum CDB do tipo e bora acumular essa reserva de emergência. Quinto e último tópico é qual que é o ideal mínimo, pelo menos, que eu preciso ter em uma reserva de emergência para parar ali de fazer essa reserva e começar a investir em outros ativos. O mínimo que a gente precisa fazer, primeiro é a gente entender se eu sou CLT, se eu sou servidor público ou se eu sou autônomo, se eu sou empresário. Numa dessa, eu entendo que, assim como eu falei na filosofia de investimento, que é diferente o investimento, a ideia por trás, para cada uma dessas situações, com a reserva de emergência não é diferente. Como eu sou um autônomo, como eu sou um empresário, e se eu parar de trabalhar, simplesmente o dinheiro acaba não entrando, então eu tenho um risco maior. Como eu tenho um risco maior, eu preciso de uma reserva de emergência um tanto quanto maior. Nesse sentido, o cálculo é simples. É primeiro você ver quanto que você gasta no seu dia a dia, tá? No seu gasto mensal ali, médio, e desse gasto mensal, o que você tem de custo de vida é você multiplicar, se você é um CLT ou se você é um servidor público, por 6. Se você é um autônomo, se você é um empresário, é multiplicar por 12. Não sei se vai ser assim ou assim, mas multiplicar por 12. Esse valor é o ideal para você ter mínimo ali na sua reserva de emergência. Não que seja obrigatório você acumular tudo isso para depois começar a diversificar com outros ativos, tá? Mas pensando numa reserva de emergência feita, formada, fechada, no mínimo, para quem tem CLT, quem tem carteira assinada ou quem é servidor público, 6 vezes, 6 meses, o custo de vida mensal. Já quem tem uma entrada mais volátil, mais variável e depende exclusivamente de si, é empreendedor, é autônomo, então a gente fala de 12 meses, é um tanto a mais para a gente ter uma segurança maior. Já que o CLT, por exemplo, quando é demitido, pode recorrer a seguro-desemprego, às vezes vai ter direito a fundo de garantia, vai ter direito à rescisão, enfim, vai ter direito a uma grana acumulada ali obrigatoriamente, né, para estar suprindo também parte desse gasto durante um tempo. E esse foi o conteúdo de hoje falando sobre reserva de emergência. Se tiver alguma dúvida, pode estar me chamando no meu WhatsApp. Se quiser acrescentar, se quiser falar comigo, pode me chamar, pode ficar à vontade. E lembrando que daqui por diante, para quem estiver no grupo, vou começar a mandar em PDF também os nossos exercícios para a gente fazer durante esse período. Tá? E esses exercícios são exercícios práticos, onde chegando no final do exercício, você vai ter uma bela de uma surpresa. Afinal de contas, vai estar investindo na prática comigo. Bora lá!